bem-vindos a mais um Entrevistas. E estamos, como sempre, ao vivo. Hoje nós vamos falar de amor, nós vamos falar de doação, nós vamos falar de pessoas que se entregam a uma causa. Para isto, nós estamos recebendo a psicopedagoga Diogênes Lorenzetti, a mãe Marilene Peretti Lovisão e a advogada e também mãe Marli Gazzoni. Nós vamos falar sobre o Instituto Te Amo. Lembrando que estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. As boas-vindas agora às nossas convidadas. Marlene. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos começar, então, à minha direita, Marli, presidente do Instituto Círculo Te Amo. É com ela que nós vamos saber o que isso significa, com que finalidade este instituto está sendo criado. Marli, bem-vinda, primeira vez no nosso programa, esperamos que não seja a última, né? Porque o assunto vai render. Sim, esperamos que sim. Círculo Te Amo. Boa noite, inicialmente, boa noite, Sônia, colegas, os telespectadores aqui da Conecta. Obrigada pela participação de todos. Estamos aqui, então, agradecendo mais uma vez ao convite, né, da Sônia, da Conecta, para falar, então, da nossa entidade. O Círculo Te Amo, né, ele já diz no seu nome, Te Amo, significa transtorno do espectro autista. A nossa finalidade é proporcionar aos indivíduos autistas da nossa cidade e da nossa microrregião um tratamento especializado para que eles possam se desenvolver o máximo possível e, como qualquer mãe, né, pensa para os seus filhos que eles tenham independência, que eles tenham autonomia. É essa a nossa intenção. Diogênes, nós conversamos em outras oportunidades sobre isso, né? Sobre a questão de haver a necessidade de qualificar os profissionais que lidam com o autismo. Bem, boa noite a todos, boa noite, meus colegas, boa noite, Sônia, é um prazer imenso estar aqui. E sobre esse questionamento, Sônia, eu acho que é muito importante e faz o diferencial na nossa proposta de trabalho, né? Nós buscamos uma formação, né, para todos os profissionais da área, né, embasados muito mais do que do senso comum, mas na teoria, tá, científica, o que é comprovadamente pode fazer a diferença diante da intervenção do tratamento do espectro do autismo, né? Então, nós temos vários protocolos, né, que nos dão suporte nesse sentido. Por exemplo, se fala muito na análise do comportamento, tá? Que é muito importante para o processo de desenvolvimento dos autistas, aonde a partir dessa análise ela vai nos instrumentalizar quais são as intervenções necessárias a fazer. Temos também o teacher, né? Que também faz a diferença nesse contexto, né? Então, são todos protocolos que vão servir de suporte. E todos nós, profissionais, buscamos esse processo de formação incansável para melhor atender dentro do processo de desenvolvimento dos indivíduos do espectro do autismo, né? Voltado a entender, sim, que eles têm suas defasagens, sim, nas áreas do processo de desenvolvimento, mas muito mais preocupados qual é a funcionalidade desses indivíduos do espectro autista, né? Marilene, tu és uma das idealizadoras desse instituto, né? E como mãe tem uma propriedade enorme para falar sobre isso, né? Assim como a Marli, mais do que eu, né? Pela tua experiência pessoal. Com certeza. Boa noite, Sônia. Boa noite, colegas. Boa noite a todos que estão assistindo. É um prazer enorme estar aqui. Eu quero dizer para vocês que o meu coração, na verdade, está explodindo de alegria, tá? Por quê? Porque isso era um sonho que eu tinha, não de agora. Eu acho que toda mãe de uma criança autista ou de uma criança especial, ela sonha que tenha vamos dizer, um centro. Depois a Diógenes ela vai falar mais sobre isso,
porque assim, ó, a luta que a gente tem com essas crianças, quando a gente descobre, enfim, o diagnóstico, ela é enorme. Se eu ficar falando do meu filho, Sônia, enfim, assim, ó, quando a gente descobriu o problema, é toda uma caminhada que a gente tem, todas as especialidades que a gente tem que procurar. E 17 anos atrás era muito tempo, entende? Era muito, não se tinha muita coisa como a gente tem hoje. Hoje ainda tem a dificuldade, mas é menor porque já existem alguns profissionais qualificados, enfim. Mas assim, ó, o que nós estamos propondo e nos reunindo e tentando fazer é uma coisa que realmente faz muito tempo que na minha cabeça tem. Quando a Marli me ligou, convidando para participar, eu disse para a Marli que, na verdade, era uma coisa que realmente em Nova Prata estaria faltando. Então, no decorrer agora, a gente vai colocar, enfim, tudo o que a gente pretende fazer e de que forma que nós precisamos fazer e quem pode nos ajudar, tá? E eu quero dizer assim, ó, Sônia, que é um prazer enorme, porque assim, ó, a dificuldade não é só na fase de criança, vem na fase da adolescência e vem na fase adulta, porque eles não vão ser só crianças, eles vão ser adolescentes e eles vão ser adultos, né? Então, a gente tem uma preocupação enorme, agora, eu, no caso, com vida adulta. E tem toda a parte da inclusão escolar, enfim, toda essa questão que é bem difícil, né? E quais são as principais dificuldades, Marilene, que tu encontraste nesta tua trajetória como mãe? Muitas dificuldades, Sônia. Assim, ó, quando eu comecei, quando descobri o diagnóstico do meu filho, tá? Se começou uma batalha muito grande, uma batalha de dificuldade, porque tudo que eu precisava, eu falo por quê? Porque é meu marido, minha família, sabe? Sim. Então, a gente tem muito de dizer não sou só eu, é a família, tá, Sônia? Então, assim, ó, a gente começou com o diagnóstico, não conseguimos porque foi um pouco tardio o diagnóstico do meu filho, e a gente perdeu bastante tempo nesse período ali. E aí, o primeiro fui num neuro, né? A gente procurou um neuro, e o neuro disse que tinha que fazer uns exames, e a gente fez toda essa parte de exames e coisa e tal. Que autismo não tem tomografia, não tem nada que faça te dar o diagnóstico. É só na conversação, na observação, enfim, que tu vai descobrir. Enfim, fui num neuro, esse neuro não deu muito certo, depois fui para Caxias, daí a neuro de Caxias me encaminhou em Porto Alegre, e quem fez o diagnóstico foi uma psicóloga em Porto Alegre, onde nós ficamos 2 dias lá com o menino fazendo o diagnóstico. Veio o diagnóstico, aí começou toda a luta. Aí foi a dificuldade, nós fizemos assim, 5 anos de psicopedagogia e 5 anos de fono, porque até 1 ano de idade ele falava. Sim. Ele falava muito bem. Aí ele deixou de falar. Então, assim, eu comecei a ler muito sobre isso. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento de nada sobre isso, nada. Aí comecei a ler, fui lendo, e aí mostrava lá que essa criança, quando ela, tipo, a partir de 1 ano ela deixa de falar, ela pode ter um autismo. Mas o que é autismo? Daí fui procurar o que era autismo e tal. Então, começou todas as sessões de psicólogo, fonoaudiólogo, ecoterapia, que é uma coisa que ajuda muito, sabe? A parte da escola, da alfabetização, da inclusão, Sônia, que foi muito difícil, muito difícil. A inclusão merece um capítulo à parte, né, Diógenes e Marli? Muito importante essa parte da inclusão, né? E da vida acadêmica. Eu acho que, assim, é uma parte que... Um capítulo à parte, só sobre isso. Ela faz parte dos nossos objetivos, né? A integração família, terapeutas e escola, né? A Marilene, o filho dela é mais velho que o teu, tem mais idade, já está na adolescência, né, Marilene? Tem 17 anos. 17 anos. O teu caso, o teu filho está com 8 anos. Ele está com 8 anos, ele tem diagnóstico há 2 anos. E qual é o grau de autismo, Marilene? Do Lourenço, no início, ele era moderado, tá?
porque, assim, ó, junto com o autismo, não vem só o autismo, Sim. tá? Vem outras dificuldades, porque o espectro autista, ele é espectro por quê? Porque, assim, ó, ele tem atinge várias partes do cérebro. Então, na questão de aprendizagem, na questão motora, na questão da linguagem, a atenção, né, Diógenes, né, que tu, enfim, né, consegue se expressar um pouco melhor. Eu, como mãe, é um pouco mais difícil, né, Sônia? Mas tu tem, Né? tu tem o aval da vivência, né, Marilene? Tu e a Marli também. Né? Então, assim, ó, para te ter uma noção, Sônia, assim, ó, eu precisei fazer 5 anos de fono. 5 anos, 3 vezes por semana, né? Para essa criança começar a pronunciar alguma palavra, tu entende? E aí, nesse período ali, como o diagnóstico foi descoberto muito tarde, entende? Aí se atrasou a questão do desenvolvimento escolar, mas graças a Deus, assim, ó, a escola, enfim, que ele estuda hoje é o Colégio Aparecida e tal, mas, assim, ó, eu tive muita dificuldade porque, na verdade, era tudo muito novo, inclusive para a escola, para os profissionais, a adaptação dos profissionais, porque ele tinha muitas crises, sabe? No fim, hoje a gente trata com psiquiatra, então ele toma medicação. Mas, enfim, assim, ó, Sônia, foi uma soma de coisas, assim, que eu vou dizer, assim, não existe faculdade que te ensine. Não. É a vida, é o dia a dia, e cada criança é uma criança, né, Diógenes, né, Marli? Exatamente. Então, cada criança é uma criança. É difícil para a família, certo? É difícil porque, assim, ó, é uma mudança enorme. A gente passou muitos anos vivendo só para ele. A gente tem uma outra menina. Essa menina praticamente se criou sozinha porque a gente tinha uma atenção maior ali. Demandava mais, né? Mas graças a Deus, assim, ó, Sônia, hoje o Lourenço é uma criança, assim, que ele se comunica muito bem. Ele tem as dificuldades, com certeza, grandes ainda na questão de se vestir, na questão de alimentação, né, Diógenes, que é bem difícil na questão da alimentação, Marli, não sei, né? Eles são bem selectos, né? Muito na questão do barulho, enfim, assim, ó. Mas a gente vai aprendendo com eles, né, Sônia? E todos aprendemos juntos, E todos né, aprendemos juntos. Essa que é o nosso objetivo da nossa instituição. Buscar, então, recursos, né, Marli, gurias, né, para a gente conseguir fazer com que essas crianças, né, seguem e se tornem independentes também, né? Que é o objetivo maior de todas as mães, todas né, as mães. Isso aí. Bom, nós agradecemos também aos nossos apoiadores, a Prime Language, o Espanhol Materiais de Construção, a Maite Busato Fisioterapia Dermato Funcional, a loja Brilho da Lua, a loja Zip, que me vestem e me calçam em todos os entrevistas, o Laboratório Multiexames, a Fração Odontologia, a Zip e a Thaís Santa Rosa Micropigmentação, nossa nova apoiadora, seja muito bem-vinda. No próximo bloco, as nossas convidadas vão refletir sobre uma questão. Nós, como sociedade, estamos prontos para lidar com isto? Nós voltamos já, lembrando que estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Fração Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Fração Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Hello! Bonjour! Olá! Tchau! Como é gostoso e importante ter essa vivência. Na Prime Language, o ensino é preparado e adaptado a quaisquer surpresas da vida. Esteja preparado para mudanças, esteja pronto para brilhar. Prime Language, há 30 anos fazendo parte de histórias de sucesso. Às vezes, as pessoas me perguntam como eu cheguei aqui em tão pouco tempo. E a resposta que eu dou é sempre a mesma.
Eu não me permitia mais perder nenhum tempo. Eu usei cada segundo e cada minuto para buscar a melhor versão de mim mesma. Sejam bem-vindos à Thaís Santa Rosa, Clínica de Micropigmentação e Estética. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Sofisticação, glamour e muita beleza você encontra na Brilho da Lua. Seus acessórios e calçados fazem seu look brilhar. Estamos esperando você. Brilho da Lua. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Maite Busato, fisioterapeuta dermatofuncional. Atua na área de estética avançada, pré e pós-operatório. Drenagem linfática. Permita um tempo para relaxar e deixe alguém cuidar de você. Maite Busato, fisioterapeuta dermatofuncional. Laboratório Multiexames. Nossa missão é fazer você se sentir confortável, tranquilo e também entregar exames de forma eficiente e resultados precisos. Atendemos coletas agendadas aos sábados e a domicílio. Laboratório Multiexames. Nossa prioridade é você. Músicas, convidados e bom humor. Benais, toda quinta na Conecta Mais. Nós já contamos com várias participações no nosso programa. A Mônica Lidoni escreveu: como mãe de autista, estamos juntas nesta jornada. Nossos filhos merecem mais e vamos lutar por isso. Mulheres extraordinárias. A Dayana Bristotti escreveu: meu filho está entrando na adolescência e confesso que isso me assusta um pouco, pois não me sinto preparada para enfrentar essa nova fase. Bom, essa questão vai ficar com a Diógenes depois. A Roseli Concolato Pereira, estamos juntas nesta luta. A Tere Cúnico está nos vendo. A Mônica Zanetti, parabéns mamães pelo empenho e amor. Temos muito que aprender para tornar a vida dos nossos filhos mais amena. Inclusive, nós já recebemos a Mônica nesse programa para falar sobre a experiência dela. A Vera Lúcia Dalla Costa Zavaskovski, amiga, sucesso nesse projeto. E a Mônica, novamente, parabéns, Mari, por ser essa mãe guerreira que eu admiro. Bom, agora eu vou perguntar para a Marli se na concepção dela a sociedade está preparada para receber e acolher um autista. Olha, sinceramente, a sociedade está bastante dividida, eu acredito, né? Tem muitas pessoas com sensibilidade, deu para perceber nesses últimos dias que foi divulgado o nosso trabalho, né? Através de você, inclusive. E, assim, as pessoas, elas vêm nos apoiando, vêm transmitindo as suas mensagens de apoio. Isso é muito bacana, as portas vão se abrindo, né? E a gente vai avançando. Por outro lado, tem sim, como acho que em qualquer outro, quando há falta de conhecimento, há muito preconceito.
do nosso grupo de mães. A gente se reúne todo domingo à noite, numa reunião online, e a gente trata dos assuntos da entidade e as mães colocam também as suas situações. Uma troca de experiência, Exatamente. Então, tem muitas queixas nisso, né? Que as pessoas não conhecem, acabam discriminando, acabam tratando mal, não ajuda, né? Atrapalha muito e deixa a família arrasada. Então, também é um dos nossos objetivos mostrar os nossos anjos azuis. Porque eu acho que é preciso conhecer, Precisa conhecer, a gente precisa compartilhar o conhecimento. O preconceito, ele nasce disso, pela falta de conhecimento. Então, assim, a gente não quer esconder eles, né? Nós tratamos os nossos anjos azuis no nosso grupo com essa denominação carinhosa, porque para nós eles são assim mesmo. E a gente pretende mostrar eles para a sociedade e, assim, fazer um trabalho, inclusive junto às crianças, sabe? Através de uma cartilha, de uma palestra, né? E levar o conhecimento da diversidade, para que esse preconceito ele termine um dia, né? E os pequenos não têm, as crianças não têm esse preconceito. Então, é um trabalho que a gente pretende fazer para, assim, amenizar isso, porque existe realmente a discriminação, infelizmente, mas a gente com certeza vai superar isso também, né? Porque a gente tem força, a gente se uniu e não tem por que ser diferente, né? Porque a sociedade caminha para isso, para que todo mundo se aceite, né? Que a diversidade está aí, a gente precisa se aceitar, né? O mundo só cresce com isso, com a nossa união e a tolerância entre uns e outros. E eu repito, depois, então, que a gente começou a usar os canais de comunicação, o pessoal tem vindo, nos apoiado. Então, eu acredito assim, que no momento que a gente abrir as portas e começar o nosso trabalho, vai ser uma coisa bem-vinda. Acredito que as pessoas vão colaborar e vão se inserir, né, nesse nosso projeto para difundir, né? Com certeza, no que nós pudermos colaborar, muito obrigada. Estamos aqui. Nós temos também a participação da Clarice Minosso, Causa Nobre, Mari Mães Mais Que Especiais. A Maristela Estela Bacarim, parabéns pela iniciativa, a equipe com muita vontade de fazer a diferença e ajudar as crianças que necessitam de ajuda. E o Vini Freuner, parabéns, Mari, pela mãe querida e dedicada que você é. Nós vamos com a questão da Dayana, tanto para a Diógenes quanto para a Marilene, porque o Miguel fez 13 anos, né? Há 2 dias. Nosso parabéns para ele, um super beijão, o filho da Dayana e do Adamir. E a Marilene já está nessa fase com o filho dela. Essa questão da infância para a adolescência, Diógenes, é um momento complicado naturalmente, né? A gente sabe disso, né? Como lidar com isso? São fases diferentes da vida em que as situações mudam também, né? E, consequentemente, a maneira como devemos agir nisso, né? Então, assim, pela própria natureza do ser humano, é uma fase muito delicada, né? E que exige um processo de compreensão. Quanto mais para os autistas nesse momento, né? E como os pais lidar com isso, né? Com tudo isso, né? Temos a sexualidade, né, que vem aflorada nesse momento. Como tratar com isso? Então, assim, o que a gente estuda e analisa dentro da análise do comportamento é a importância de se poder conversar com essa criança, né, num processo de intervenção. Quando ele tem a noção que ele é verbal, que tu pode dialogar, o muito importante dessa explicação tem que transitar de uma maneira muito clara para eles. Porque eles não têm como é que eu digo assim, sequelar, dominar as emoções que expressam. Eles precisam expressar, eles têm esse sentimento. O amor, o sentimento, então, assim, tudo expressa nesse momento. Mas o mais importante junto, psicólogos, né, que eu acho que fazem a grande diferença nesse momento, né? E dependendo também, tem que se levar em conta o nível, se é o nível 1, 2, né? Isso também faz a diferença. Mas dentro de um nível de uma criança que ela vai ter, digamos, o nível 1, que seria o leve, ela vai poder se desenvolver dentro desse processo e avançar, desde que tenha um processo de intervenção. Então, ajuda muito nesse processo de intervenção da psicologia, da área comportamental, que ajuda no suporte para os pais de como eu vou lidar. E o que os pais podem fazer em casa, né? A mesma relação
que a gente faz com os nossos filhos, né? Da explicação, se for da menina, né? A mãe com a menina, o pai em si do sexo oposto, masculino, mas a explicação fazer parte desse contexto. E até por imagens, né? Que ajuda muito todo esse contexto. Não tem como submeter, digamos assim, não deixar expressar. Eles precisam expressar. Sim. Eu acho que a Marilene pode complementar isso, que vivencia isso na prática, né? Sim, porque ele já está muito na fase da adolescência, né? Então, a gente tem feito muito com psicólogo, que nem a Diógenes falou, né? Medicação, né? Porque é uma fase muito complicada. Eles não têm o discernimento do que está acontecendo com o corpo deles, né? Então, tudo isso a gente tem que cuidar. Porque não pode ser levado na malícia, né, Diógenes? Porque na cabeça deles... O autista, tá? Não existe malícia na cabeça dele. Não existe nada de mentira, não existe nada disso. É a pureza dos anjos azuis, né, Marli? Tudo para eles é verdadeiro, tá? Então, que nem a Diógenes falou, então a parte da psicologia, ela é fundamental. Nós temos com o Lourenço, tem fases com ele, enfim, que com certeza vai ser com qualquer indivíduo, né? A gente faz até 2 vezes por semana psicólogo. Nessa transição de criança para adolescência, né? E psiquiatra também, que é constante na questão de mexer medicação, né? Porque eles precisam muito de apoio nessa fase de adolescência. E todos esses profissionais, Marilene, que tu tens para cuidar do Lourenço, né? E até para vocês mesmo, como fonte de conhecimento, de informação, eles são dispersos, né? Quer dizer, tu não encontras isso tudo num só lugar. Não, porque a Marli também pode me ajudar a falar. Hoje, né, Marli, é melhor porque tu já tem profissionais aqui. Mas assim, eu sempre tive que sair fora de Nova Prata. Porto Alegre, Caxias... hoje a nossa psicóloga é Veranópolis, né? Em função da escola, né? Que enfim tinha gente de Veranópolis ali e tal, que a Diógenes passou pela escola também, né? Tu sabe, né, Sônia? Então hoje eu já fazem, eu acho, uns 5 anos que a psicóloga é de Veranópolis. Então eles têm um carisma muito grande com o profissional que trabalha com ele. Eles se apegam muito no profissional. E essa relação é imprescindível, né? É muito imprescindível, né, Diógenes? Porque, assim, se eles têm que sentir segurança, né? Então, em casa, a gente segue aquilo que o profissional fala, né? Vai seguindo e vai fazendo. Então, qualquer coisa, ele vai intervir, porque sozinhos a gente não consegue. Não consegue mesmo. Porque eles são bastante bem literais, que nem a Mari coloca, eles são bem literais. Se existe o beijo, então, como é o beijo? Eu vou exatamente no beijo, né? Exato. Então, assim, são rotinas e eles seguem exatamente isso. Então, não tem... Daqui a pouco eu digo assim, eu poderia dar um beijo aqui, mas aí assim, mas eu quero dar o beijo na boca. Então, eles são bem literais, eles vão seguir isso na íntegra, né? Não tem o sentido, neste momento eu não posso fazer isso. Sim, o discernimento. Eles não têm. Não tem. Nós temos a participação também da Juliana Gazzoni. Parabéns para as mães e profissionais por essa iniciativa. A Andréia do Amaral, parabéns para as mães pelo lindo trabalho. A Vera defende, parabéns Mari pela dedicação e carinho com teu filho. A Clarice Minosso, parabéns Sônia pela iniciativa de dar visibilidade a essa importante causa cada vez mais presente. A Marici Agostini, parabéns Mari a todas as mães pela iniciativa. A Cláudia Zotes Conte, que orgulho Mari, parabéns por ser essa super mãe. A Alba Regina Maia Gazzoni, parabéns pela coragem da iniciativa de todos vocês. Nossas crianças precisam muito, estamos juntas. E a Dayana Bristotti, exatamente isso. É uma pureza sem fim. Essa é uma definição bem interessante, né, Marlene? Bem bacana. A Simone Pires, parabéns, mãe. O nome do Instituto diz tudo. Vocês têm minha admiração pelas pessoas sensacionais que vocês são. Nós agradecemos a participação de todos vocês. E agora vamos entrar especificamente sobre o Instituto Círculo Te Amo. Marli, esse instituto está nascendo, na verdade, né? Sim, ele está nascendo agora, mas é uma ideia
de algum tempo já. E é uma necessidade que eu tive, particularmente, e que foi de todas as mães. Sim, que é de todas as mães. Né? A Marilene expôs, né, a experiência dela com o Lorenzo, que já está com 17 anos, né? O teu menino tem 8 anos? 8 anos. E como foi para ti, Marli? Para mim, assim, ele teve diagnóstico há 2 anos, ele poderia ter tido diagnóstico antes, né? A importância do diagnóstico precoce, tratar o quanto antes. Essa questão que a Diogênesis colocou da neuroplasticidade, né? Quanto mais cedo a intervenção, melhores ganhos. Mas não teve, infelizmente, né? E aí a gente recebe o diagnóstico e vem, né? Aquela lista, aquele menu de terapias, né? E como aconteceu a busca por esse diagnóstico, Marli? Foi uma coisa assim... foi muito surpresa, né? Porque como ele é leve, então assim o diagnóstico é até mais difícil, porque tem alguns traços, né? Então as pessoas dizem, mas ele é assim, puxou para o priminho, tal. Aí ele é assado porque ele puxou para a mãe. Então, né? Fica. A gente tem essa mania, né? Não ajuda muito, enfim. E ele estava na creche e saiu da creche e foi para a escola no pré-B. Quando ele iria continuar o 1º ano, imaginei eu que ia continuar naquela escola. E foi a professora. Foi a professora do pré-B, uma pessoa muito querida, minha amiga de infância, e que ela percebeu nos primeiros 15 dias. Ela me chamou e disse, Marli, é daqui até ali. Procura um neurologista. E eu fui, né? Que bom. Fui e para mim foi uma surpresa, e a gente entrou naquele estado de luto, né? Como toda família entra. Depois a gente respira e começa a estudar, né? Começa a estudar, começa a ler. Que foi o que a Marilene correu atrás também, exatamente. Eu não sabia nada, não tinha ninguém próximo da família, ninguém. E a gente foi buscar. Aí o diagnóstico foi aqui, depois eu confirmei com uma neuropediatra e as terapias foram as mesmas, né? Fono, psicopedagogia, psicometricidade, terapeuta ocupacional, ecoterapia, musicoterapia. Então, vamos atrás. E o Pedrinho teve muitos avanços, né, nesses 2 anos de terapia. E também com os estudos, né, a gente foi conhecer outras instituições também, outros casos, outras clínicas, instituições beneficentes, né, a gente começou a procurar pela internet, conhecer pessoalmente. E nesse caminho eu encontrei a Diogênesis, que propus para ela disse, olha, era um sonho que eu também tinha, né, de colocar um espaço multidisciplinar. Porque, assim, as terapias fazem efeito, né, Maria? Elas fazem efeito. Muito. Mas estudos mostram que se você consegue, num centro, né, num espaço, conseguir proporcionar essas terapias conjuntamente, né, onde eles possam estar submetidos a um trabalho de desenvolvimento, assim, 20 horas por semana, fora a escola, né? 20, 30 horas por semana em contraturno escolar, com a supervisão desses profissionais, né, do fono, do psicólogo, com a intervenção do terapeuta ocupacional, eles têm um ganho, assim, muito maior. Então, assim, diminui o caminho, né, encurta o caminho do desenvolvimento deles. Eu até tinha pensado em mudar de cidade, né, mas aí conheci a Diogênesis, a gente foi conhecer uma instituição aqui próxima aqui de Nova Prata, que tem um trabalho maravilhoso com autistas, e a gente se inspirou, a gente disse, não, vamos colocar aqui, né? A gente vai encontrar, os autistas estão aí, eles estão aí. E aí, o ano passado, eu fazia parte da comissão especial da criança e do adolescente da OAB, e com o pessoal ali da comissão, a gente trouxe uma equipe, a equipe da AMAFA, aqui de Farroupilha, que é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas, que tem uma caminhada de 15 anos. Aí veio a equipe e se propôs a fazer uma palestra para professores, profissionais e famílias, né? O promotor público também participou dessa palestra. E nós, com os dados dos participantes, a gente fez o contato com as mães. E foi assim, foi uma adesão maravilhosa, né? A nossa primeira live, né? Que a gente juntou as famílias e os profissionais que a gente já tinha conversado, né, se gostariam de fazer parte da entidade. Todo mundo abraçou e achou a ideia muito boa, porque realmente é uma necessidade, né? A gente caminha para a especialização. E existem muitas cidades que têm as APAES, né, que trabalham também com os deficientes mentais, e, ao mesmo tempo, tem o espaço especializado para autista. É uma conjuntura onde um apoia o outro, né, Marli? Sim.
Mas é como eu te disse, né? A gente caminha para a especialidade, né? Então, assim, a gente sabe do potencial do autista. Ele tem como aprender, desde que ele seja diagnosticado precocemente, que ele seja submetido às intervenções, né? Ele tem muito ganho. Então, para isso, a gente precisa o quê? Uma avaliação individual, um tratamento individual. E isso é muito importante num espaço único, né? Tu conta uma história para a psicóloga, depois tu conta a mesma história para a fono, depois tu conta a mesma história para a TO. E como é que tu junta isso tudo, né? Porque todo mundo tem que trabalhar na mesma linha. E não são só os terapeutas, né? A escola, né? É muito importante a participação da escola, porque a criança, o adolescente, enfim, ele fica a maior parte do tempo na escola. Sim. Então, a escola tem essa obrigatoriedade da inclusão, de dispor do monitor. Então, todo mundo tem que falar da mesma língua. Então, se a gente tem um espaço assim, único, facilita muito. Tem um ganho muito maior. Eu acho que até é importante, assim, só para complementar a fala da Marli, o quanto, Sônia, a gente vê nos atendimentos, né? No meu espaço, por exemplo, né, que eu atuo, então são 60 minutos, né? Mas até a criança chegar, formar o vínculo, tu conversar, porque tu não pode chegar lá e então já vamos começar a fazer a intervenção. Não, tu tem que conversar. Então, se for lá, 5, 10 minutos vai depender. Aí tu inicia no trabalho. Aí tu precisa concluir esse trabalho, porque todo o trabalho do autista, eu acho que assim é muito bom mencionar, ele precisa ter início, meio e fim. Eu preciso finalizar. Eu não posso, digamos, ele agora está fazendo isso, agora vamos guardar, está na hora de você ir embora. Não, eu tenho que preparar ele para a saída. Ele tem que entender através de uma rotina visual, tá? O que vai acontecer? Ele tem que ter previsibilidade daquilo aí, do que vai acontecer no meu dia. Então, as mães acho que podem me ajudar muito nessa fala, né? O quanto isso faz a diferença na vida deles, né? Então, assim, se alguém conseguiu assistir, eu sugiro até assista aquela série Atypical, acho que é o nome. Atypical, da Netflix. Da Netflix. É muito interessante, assim, o quanto importante, assim, quando ele já está na vida de adolescência e ele vai para a faculdade e ele diz assim, eu não estou conseguindo me entender. E aí eles começam a sinalizar pelo próprio celular. Agora é horário disso, horário daquilo. Então, eles precisam ter essa previsibilidade do que vai acontecer agora. Por exemplo, assim, sabe que assim, não, aqui quando você for, né, a trabalhar, digamos assim, você está jogando esse jogo, após esse jogo você vai para casa. Sim. Tá? A rotina é importante. A rotina é muito importante para a vida deles. Para o autista, não só para o autista, acho que para todo mundo, né? Nós precisamos ter uma rotina para nos organizar, muito mais na vida do autista, né? Que para ele significa uma segurança maior. Uma segurança que ele tenha a previsibilidade, que ó, agora nesse momento eu vou isso, terminando isso eu sigo para o próximo. Até na própria escola, Sônia. Sim. Digamos assim, agora tem geografia, tem português, tem matemática, tem educação física. Porque muitas vezes eles ficam conectados o seguinte, agora vai ter educação física, eu amo educação física, mas suponhamos que aquele dia não vai ter aula de educação física. Isso faz uma enorme diferença. Isso faz uma enorme diferença, porque vai gerar nele um processo de ansiedade e ele se desorganiza. Depois que ele se desorganizou, Sônia, não existe. Né? É um processo longo até ele voltar. Ele poderá ir para casa desorganizado e as consequências vão na família. E isso faz a diferença. Então, tem que entender ele dentro desse contexto. Então, o importante dessas intervenções é que quando a criança chega, ela chega no centro, ela vai ter o contato, o vínculo ali, mas ela segue a rotina, ela permanece ali. Então, o tempo de aproveitamento desse espaço vai ser muito maior. O processo de desenvolvimento dele vai ser muito maior, porque ele já vai saber que ele vai chegar naquele dia, ele vai ficar lá tantas horas e ele vai ter tais atividades. Ele vai saber o que vai acontecer. O que vai acontecer. Agora, que nem as gurias, todas as mães fazem isso. Bem, agora vamos para fono, agora vamos para psicóloga. Agora, então, em cada entrada desse espaço, precisa ter todo o processo, a apresentação da rotina, o que vai acontecer. Muitas vezes eles já chegam às vezes desorganizados, próprios saindo de casa, e aí é complexo, né? Então, o importante desse processo, dessa intervenção, é manter eles, porque nós temos 3 áreas, então, do cérebro que compete a isso. Nós temos a área onde eles estão zen,
que eles fazem aquilo que eles gostam, a área da estimulação, que é importante estimular, e a área da desorganização. Então, se nós conseguirmos manter eles nas áreas que são, digamos, deles, que eles têm domínio, que eles têm tranquilidade, que eles ficam zen, e eu estimulando, ótimo, isso vai render muito mais no processo de intervenção. No momento que a criança se desregular em qualquer ambiente, isso traz transtornos graves. Nós continuamos com várias participações e nós agradecemos a todos. A Adriana Simoneto Pessuto, nossa querida Dire, Mari e Marli, vocês são guerreiras e têm minha admiração. Ana Leschman, parabéns, Mari, Marli, Diógenes, pela criação desse instituto, minha admiração a vocês. Marli, parabéns, és uma verdadeira guerreira, estamos juntos sempre, escreveu João Paulo Gazzoni. A Laura Bristot, muito orgulho desse projeto lindo. A Roseli Concolato Pereira, nos endossando, né? O autista é todo rotina, se muda, ele acaba se perdendo. A Maricela Esgarda Girardello, Marilene, você é um ser de luz, tenho certeza que esse projeto será um sucesso. A Dayana volta a participar, eu quem diga, meu Miguel, é rotina pura e como funciona. A Luana Cassol, estou adorando essa conversa, parabéns a todos pela brilhante ideia. Adoro ouvir as explicações da Diógenes, profissional maravilhosa. A Andréia Marculin, fantástico, aceitar, compreender, dividir as experiências. A busca de estar sempre estudando e conhecendo nossas crianças, nossas escolas precisam desse apoio. Nossa sociedade precisa compreender que, junto com estas crianças especiais, aprendemos o significado do amor, da luta, da conquista. Toda a luz e admiração a vocês. Bom, nós já percebemos, né, que o empenho da Diógenes, a dedicação da Marilene e da Marli, levou à criação do Instituto Círculo Te Amo. No próximo bloco, nós vamos saber qual o objetivo e como nós podemos ajudá-las. É só um minutinho. Hello! Bonjour! Olá! Tchau! Como é gostoso e importante ter essa vivência. Na Prime Language, o ensino é preparado e adaptado a quaisquer surpresas da vida. Esteja preparado para mudanças, esteja pronto para brilhar. Prime Language, há 30 anos fazendo parte de histórias de sucesso. Sofisticação, glamour e muita beleza você encontra na Brilho da Lua. Seus acessórios e calçados fazem seu look brilhar. Estamos esperando você. Brilho da Lua. Laboratório Multiexames. Nossa missão é fazer você se sentir confortável, tranquilo e também entregar exames de forma eficiente e resultados precisos. Atendemos coletas agendadas aos sábados e a domicílio. Laboratório Multiexames. Nossa prioridade é você. Maite Busato, fisioterapeuta dermatofuncional. Atua na área de estética avançada, pré e pós-operatório. Drenagem linfática. Permita um tempo para relaxar e deixe alguém cuidar de você. Maite Busato, fisioterapeuta dermatofuncional. Você está trabalhando, assistindo, ouvindo música, ligando, enviando mensagens. E nós estamos com você. Nas inovações, nas descobertas, nas informações. E nós também estamos com você. A Dionet Telecom. Manter você conectado é o que nos move. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção.
novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Às vezes, as pessoas me perguntam como eu cheguei aqui em tão pouco tempo. E a resposta que eu dou é sempre a mesma. Eu não me permitia mais perder nenhum tempo. Eu usei cada segundo e cada minuto para buscar a melhor versão de mim mesma. Sejam bem-vindos à Thaís Santa Rosa, Clínica de Micropigmentação e Estética. Músicas, convidados e bom humor. Benais, toda quinta na Conecta Mais. Agradecendo a audiência de todos, nós chegamos ao nosso último bloco do Entrevistas. O Instituto Círculo Te Amo nasceu das necessidades que mães e profissionais perceberam na área do autismo. Mas qual é a abrangência deles? Qual é o principal objetivo? E, principalmente, o que nós, como sociedade, poderes públicos, profissionais, o que nós podemos fazer? Marli, agora a explanação é contigo, até porque tu estás presidente desse instituto que está nascendo, né? Bom, o nosso objetivo é esse, então. É criar um espaço, né, que a gente possa trazer os autistas para que eles tenham um acompanhamento profissional, segundo as suas próprias necessidades, que eles possam estar o maior número de horas, né, sobre intervenção para que eles se desenvolvam em contraturno escolar. Essa é a nossa ideia. E com a supervisão dos profissionais específicos, fonoaudiólogo, psicólogo, pediatra. Tem outras intervenções também que são importantes, né, que a ecoterapia, né, que a gente pretende também colocar um espaço nesse sentido. Musicoterapia, né, então a gente... com a colaboração dos profissionais, a gente pretende montar esse espaço, né, e fazer, como a Diógenes falou, um cronograma para cada um, né, segundo as suas próprias necessidades. Como é que vai funcionar isso? Primeiro, a gente precisa ter o espaço físico, né? Então, os nossos projetos agora é para angariar recursos financeiros. A gente já esteve com o Poder Executivo Municipal, e como todos sabem, né, da dificuldade agora, nessa época de campanha política, infelizmente, a gente não pode contar com um espaço cedido do poder público. Existem alguns impedimentos legais da lei eleitoral, né? Isso. E com relação às subvenções também. Hoje, atualmente, então, assim, a gente precisa entrar nos editais, né, que a prefeitura, que os municípios abrem anualmente, e para poder conseguir subvenções. Mas, claro, assim que virar o ano, né, a gente vai procurar novamente, até essa questão de eventual cedência de profissionais, e vamos lutar também para o nosso espaço. Eu queria também salientar que o nosso espaço não é só para Nova Prata, né? Sim, a gente pretende... o projeto é regional, né? É um projeto regional. A gente já está contactando com outros municípios também. Veranópolis, Vila Flores, Protásio Alves, Fagundes Varela, né? Porque a gente sabe que a necessidade é de todos. Então, agora, no primeiro momento, assim que formada a entidade, já está formada, a gente está na fase de inscrição no CNPJ, nós vamos dar início, então, às campanhas para angariar fundos. E, claro, a gente vai ter que contar com uma sociedade, né? Já vai o nosso apelo aqui, todos que puderem contribuir.
é claro que a gente vai dar uma contrapartida, com certeza, né? Então, os nossos projetos são desde brechó virtual até pedágio, rifa, troco solidário. Isso tudo a gente está colocando, né? As ideias estão sendo colocadas no papel para, em seguida, independente de pandemia ou não, para a gente dar início a esses projetos. E a nossa região, vale ressaltar, né? É uma região muito solidária, né? Exatamente. É composta por pessoas que acreditam em bons projetos e principalmente projetos coletivos, né? Não é uma questão da Marli, não é uma questão da Marilene, não é uma questão da Diógenes, não é uma questão minha, é uma questão que envolve toda a sociedade. E prova disso é que nós contamos com várias outras participações. O John Bruno Goebel, parabéns a todos. O Altamir Marciane Pegoraro também está nos vendo. A Marlene Zanin Balbinotti, parabéns a todas pela brilhante ideia. Prof. Diógenes, excelente profissional. A Rosane Poplavski, parabéns pelo belíssimo projeto. Mari, feliz por você, guerreira incansável. Este projeto com certeza teve uma inspiração divina para as pessoas certas com as suas experiências diárias. Já deu certo. A Lucinara Estela, parabéns a todos. Prof. Diógenes, excelente profissional, adoro você. A Manuela Peretti, parabéns a todas por essa belíssima iniciativa. Tia Mari, sabemos o quanto você sempre lutou pelo Lourenço. Eu acho que isso que a Manuela escreveu realmente é profundo e é verdadeiro. Eu acho que, como nós salientamos aqui em vários momentos, conhecer para saber o que realmente é e, principalmente, valorizar, mas, acima de tudo, respeitar. Eu acho que é por aí, né? Diógenes, me ajuda? Tu tens a propriedade da psicopedagogia? Eu me sinto, assim, meio que quase perdida, mas, enfim, eu digo assim, palavras eu agradeço imensamente, né? Por tudo que colocam e deixo o seguinte, que nós vivemos num mundo onde a diferença faz parte. E essa diferença, ela nos contagia a todo momento. E nós precisamos entender cada um dentro do seu espectro. Porque todos são diferentes, né? Atípicos, não atípicos, mas precisamos levar isso adiante. A diversidade faz parte. O mundo em si nunca esteve preparado para acolher tanta diversidade quanto nos dias atuais. Não só dentro do espectro autista, mas tantas outras patologias que nós encontramos, né? A dificuldade das mães de buscar de suporte das famílias, né? Até para entender, quando se recebe um diagnóstico, a gente se desespera. Então, assim, a tudo isso, a gente acaba se solidarizando e dando um significado e buscando nesse meio social, junto aos demais, que façam a diferença. Que nos unam conosco, junto às mães, e que façamos acontecer, levando em consideração a importância dessa diversidade, seja qual for. É isso que eu deixo de mensagem. E tentar buscar para todos esses indivíduos, sejam eles de quais sejam as patologias, uma independência, uma produtividade, uma funcionalidade para eles, que eles sigam desde de criança, na fase da adolescência, na vida adulta, e que venham a ser felizes, né? Que é isso que todas nós, mães, né, Diógenes, queremos. E os nossos queridos telespectadores continuam participando. A Rochelle Querantin Rui, deixo meus parabéns para todos os autistas e aos seus pais que lutam com garra para conquistar um espaço digno para seus filhos na sociedade. E a nossa obrigação como sociedade é acolhê-los. A Marlene Zanin Balbinotti, parabéns, excelentes profissionais. E a minha querida comadre, bicomadre, Vanise Maria Dallagnol, parabéns por esse projeto lindo. Contem conosco da Mil Tons no que precisarem. Abraços, suas guerreiras. A Simone Bordignon, parabéns pela iniciativa. E uma coisa que eu estou observando pelos comentários do nosso programa de hoje, estamos sim já atingindo um objetivo do Instituto, a regionalização da ideia. A Dayana volta a participar, só quem convive com esses anjos sabe o quão maravilhosos são. Eles não pensam no material, são movidos pelo mais puro amor,
parabéns pela iniciativa, podem contar comigo. E esse não pensam no material, são movidos pelo mais puro amor, que nós possamos, nós, normais, aprendermos com eles. A Cristiane S. de Conto, parabéns, este projeto é maravilhoso, uma luz para muitas pessoas, tanto profissionais quanto os pais. Marilene, infelizmente o nosso estúdio tem a sua limitação física, né? Então, vocês três representam o Instituto hoje aqui no Entrevistas, mas ele é composto por mais pessoas, né? Com certeza. Vou até botar meu óculos, Sônia, porque senão eu não vou enxergar. Então, a presidente é a Marli Gazzoni, a vice é a Diógenes Lorenzetti, primeira secretária eu, Marilene Peretti Lovisão, a segunda secretária Juliane Maia Gazzoni, a primeira tesoureira Cassiane Marquezini, a segunda tesoureira Amara Regina Gazzoni, depois vem o Conselho Fiscal, Roseli Concolato Pereira, Rafaela Roncato, Laura Bristotti, suplentes, a Cléria Maria Vasquievics, Gilmar Vendramin e o João Bruno Goebel. Tem demais integrantes que são as mães, a Mônica Lindoni, Raquel Chiarentin e Cristiane... A Cristiane, não sei. Cristiane de Conto. De Conto. Profissionais voluntários, que nós temos agora, mas já tem mais gente, né? A Juscelin Secanho, a Flávia, a Karine, a Gisele, a Thaís e a Sueli. E, com certeza, a comunidade toda. Com certeza. Marli, encerrando o programa contigo, né? Diga, então, a quem está nos vendo e a quem vai nos ver, porque o programa fica na página da Conecta, né? Qual é o contato ou os contatos e como as pessoas podem colaborar com o Círculo Te Amo? Então, eu acho que, bom, primeiramente, obrigada por tudo, né? Inclusive para a participação de todos, é muito bom a gente ouvir esse incentivo, e, né, nos dá força, nos dá muita força. Colaborar, então, vocês podem entrar em contato conosco pelo telefone 99100 4477 996 100868, né? Isso, através do nosso Face, Círculo Te Amo, e estamos também no Instagram. Temos também o blog do Círculo, que pode ser acompanhado, onde a gente coloca notícias e a gente compartilha muito conhecimento. Enfim, é muito bom, foi muito bom estar aqui com vocês, e a gente espera, então, a colaboração de todos para que esse projeto saia do papel, para que a gente consiga trabalhar. E, da mesma forma, a gente está à disposição de todos, tá? Porque esse projeto não é para nós, particular, é para toda a sociedade, porque nós estamos inseridos numa sociedade, a gente não pode deixar os nossos anjos de fora, né? Então, estamos à disposição também de todos. Muito obrigada. E nós, da Conecta Mais, agradecemos as nossas convidadas e, assim, cumprimos o nosso papel na comunicação social. Agradecemos aos nossos apoiadores, a Thaís Santa Rosa, a Prime Línguas, o Espanhol Materiais de Construção, as lojas Zip e Brilho da Lua, a Fração Odontologia, a Maite Busato, Fisioterapia Dermato Funcional e ao Laboratório Multiexames. Nós também agradecemos que, através deles, conseguimos manter este programa a serviço da comunidade. Como a Marli disse, são anjos azuis. Independente da cor a que atribuímos a estes anjos, nós precisamos abraçá-los e, principalmente, abraçar a causa que nos foi apresentada esta noite, o Instituto Círculo Te Amo. Nós nos vemos na segunda-feira, 14, porque afinal, dia 7, a Laura e o Fabiano me deram uma folguinha. Até lá. Muito obrigada.